Fala galera da RedeT, eu tô aqui com os Barbichas. Vai terminar o som aí, porque tá se desculpa. atrapalhando aí. O pessoal tá... A gente chega mais ou menos umas 2 horas antes do espetáculo e a técnica também chega, fica testando o som pra ver se tá tudo certo, passagem de som. E ó, Agora ficou bom. Talvez esse microfone não captou, mas... Mas parou o som. Mas aí na edição você coloca um som bombando. Não, vou colocar a intro de vocês. Ficou bom, né? Beleza. Bom, é o terceiro ano consecutivo que vocês vêm pra Curitiba? Eu acho que é não sei, talvez o 10º ano. Não, a gente vem desde 2009. 2009? A verdade é que não, 2009, isso. Porque a gente fez esse espetáculo em 2007, final de 2007. Em 2008 a gente começou a viajar para algumas cidades para perceber que o espetáculo funcionava bem em viagem. E desde 2009 a gente vem todo ano para Curitiba. Não tem, a gente já fez outros teatros, a gente fez o teatro, como é que é? Fernanda Torres, a gente fez o do shopping lá, como é que é? Já fizemos outros teatros, mas agora é talvez o 3º ano consecutivo que a gente está no positivo. No positivo. A pergunta porque ele tá com... não. Então eu vou responder a pergunta para falei para você. A gente faz 3 anos, 3º ano consecutivo que a gente está aqui no Teatro Positivo, o melhor teatro de Curitiba. Vocês se conheceram no colégio, né? Isso. E desde lá vocês já tinham ideia que um dia vocês estariam com esse espetáculo, vivendo disso, rodando o Brasil? Nem um pouco. Não. A gente sempre foi muito realista, a gente é até hoje. Mas, e por sermos realistas, a gente sempre imaginou que viver de teatro era algo muito pouco provável. Assim, era muito difícil. Provável, e aí o que aconteceu? O improvável, né? Que aí a gente conseguiu, que é de fato muito complicado. Então a gente sabe que é pouca gente que consegue viver de teatro e de bilheteria que nem a gente consegue. Muito obrigado a todo o público que nos proporciona isso. Qual que foi a maior dificuldade quando vocês começaram, que você falou é difícil e tal, vocês começaram com o pé no chão, o que vocês mais sentiram assim de pesado? Na época, quando a gente começa como todo artista às vezes começa batalhando, que ele tem um emprego e ele vai alternando entre o trabalho dele e o que ele gosta de fazer, seja uma banda, seja um grupo de teatro e tudo mais. Então o mais difícil foi fazer esse degradê, da gente perceber que tá dando certo isso e dá para viver disso, mas ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, a gente foi aprendendo a fazer. Então a gente foi na tentativa e erro desde o começo. Você conversou com o nosso produtor ali, o Jeff tá com a gente desde o começo ali, tipo, percebendo os problemas e os perrengues que tem, porque cada teatro no Brasil tem o seu problema, então a gente percebeu, aí a gente começou a criar nossas regras, nossos padrões. Aí, a gente gosta de fazer assim, então a gente pede para o produtor local aquelas demandas que não somos uns roqueiros que pedem 700 toalhas brancas e chocolates, mas a gente tem uns pedidos e tal que a gente foi aprendendo na marra, dava errado a apresentação, o som dava alguma coisa, a gente falava, não dá mais para acontecer isso, o que a gente precisa fazer? Então a gente foi aprendendo aos poucos. Entendi. Vocês trabalham com improviso e já teve algum dia que deu muito errado, assim, vocês não tiveram ideia, foi sem graça, vocês queriam que acabasse logo? Já teve alguma vez que deu errado? Eu gostei do comentário da pergunta do querer que acabasse logo, porque é um desespero, o querer que acabar logo é de um desespero diferente do deu errado, vamos lá. Não, quando você parte para isso... Teve um que eu não tava, na verdade, teve um espetáculo que eu não tava, que eu acho que eu tava doente e que não abriu a cortina, não foi? Que não abriu a cortina. Não, achei que ele ia falar que, inclusive, os que ele não tava sempre foram ótimos, muito legais. Sempre, eu posso dizer, deu muito certo, a gente queria que não acabasse nunca. Não, mas esse da cortina, eu não tava e eu tive o relato das pessoas contando depois, o pessoal que foi, era para abrir a cortina, então, senhoras e senhores, vai abrir a cortina, e não abria. E aí eles tiveram que fazer no que sobrou do palco na frente da cortina, nem 2 metros. E o músico que estava com a gente, ele ficou atrás. E ele teve que fazer a sonoplastia das cenas sem estar vendo. Porque eles estavam fazendo na frente da cortina, também improvisou, se virou.
Mas no finalzinho do espetáculo, os últimos 5 minutos, a cortina abriu. Até aí. A verdade é que essas dificuldades pra gente são sempre propostas, assim. Então, pra gente vira conteúdo pra cenas, porque a gente tá improvisando. Se fosse um espetáculo de texto com cenário e seria impossível fazer. Então, como a gente faz improvisação, a gente se adapta ao que quer que esteja acontecendo. Então, é sempre... as coisas que acontecem pra gente são sempre mais um elemento de cena. Desespero para acabar assim, a gente nunca teve. Menos mal, então. Menos mal. Mas já teve, tem cenas, acho que até hoje, de vez em quando acontece, você tá numa cena que acaba e você fala, realmente essa não entrou pro rol das cenas que eu tive muito prazer em fazer. Mas é a grande minoria. Eu vi entrevistas de vocês falando que vocês já treinaram improviso. Como é que é treinar improviso? A comparação que a gente faz é com esporte, porque assim como no nosso espetáculo, um jogador quando ele vai no jogo, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele se prepara, ele prepara-se através de fundamentos, o passe, o toque, a cabeçada, né? E a gente faz a mesma coisa, mas em relação ao teatro. Então a gente faz a interação, a rapidez de raciocínio, a gente treina como começar uma cena, como interagir com outra em cena. Na hora a gente não sabe porque a variável do nosso espetáculo são as sugestões que o público dá. Então todo espetáculo ele é diferente, a gente não sabe como fazer, mas a gente sabe como pegar um tema e trabalhar esse tema para virar uma cena. Entendi, legal. Vocês começaram a postar os vídeos no YouTube mais para compartilhar ou para divulgar o trabalho de vocês? A gente começou a postar o vídeo no YouTube para compartilhar. O YouTube não era sequer um portal. Era mais um banco de vídeos ali, como tantos outros que tinham na época. Então a gente colocou os vídeos lá meio que para poder compartilhar e buscar pauta em lugares, ou poder mostrar para algum conhecido, e talvez até porque nós tínhamos um conteúdo minimamente bem feito em termos de gravação e edição no YouTube, e o YouTube até acabou colocando em destaque depois em algum momento, e aquilo Com o tempo explodiu, ele foi divulgando, né? E aí a gente começou a produzir mais para colocar lá, e talvez tenhamos sido um dos primeiros produtores de conteúdo para YouTube no mundo sem querer, assim. Mas vocês pegam as melhores partes e postam, ou tá definido antes, vai ser aquele mesmo? Não, a gente faz o espetáculo, depois a gente pega os melhores jogos que a gente achou que foi da noite. E nessa seleção a gente acaba às vezes deixando de botar também jogo bom, porque a gente quer buscar aquele jogo que a gente fala, não, esse jogo ficou... Tem que ser assistido. Tem que ser assistido. E é um sistema que tem funcionado pra gente. E a gente grava lá em São Paulo, a gente adoraria que o custo para gravar em outras cidades fosse menor, mas virou a nossa sede. O nosso quartel-general é em São Paulo. Então, se você quiser ver um dia como a gente grava, se estiver por São Paulo, cola lá no Tuca, no Teatro da PUC, a gente vai estar lá. Entendi. Falando em jogo, qual que é o jogo preferido de vocês? Assim, quando chega e fala, putz, esse eu vou arrasar agora. Eu vou arrasar, eu não falo em nenhum. Mas, não garante nada. Mas que eu gosto de fazer, tem vários. Tem um que a gente está fazendo, estreando agora, nesses dias, que é o jogo da posição final. É o jogo das mortes, eu gosto muito de fazer. Eu gosto de fazer... tem muitos jogos que eu gosto de fazer. Então é até difícil falar. Mas tem uns que eu não gosto. Posso falar os que eu não gosto agora. Não é mentira, não tem. Não tem. Você também não tem um jogo na verdade, eu acho que eu tenho fases de jogo, assim. Eu acho que eu gosto muito de Cenas Improváveis, que é um jogo ali de rapidez e raciocínio. Mas eu tenho fases de, esse jogo eu estou gostando bastante, aí depois muda para um outro. Mas se eu fosse escolher um jogo, não vou responder que nem aquelas mães que falam, eu não tenho filho preferido, porque a gente sabe que sempre tem o filho preferido, mas acho que para resposta é Cenas Improváveis. E qual que é o plano de vocês para o futuro? Vocês se vêm fazendo mais torneio, do Brasil? Atualmente o meu plano, a gente está gravando no sábado, o fatídico dia em que vai ser
sorteada, a Mega Sena que está acumulada, né, 270 milhões, e atualmente o meu plano está focado nisso. Eu vou repensar os meus planos amanhã. Seguro, assim. Totalmente seguro, porque é uma coisa sensata você fazer planos para sua vida baseado num prêmio que você tem uma probabilidade mínima de ganhar. Mas eu vou repensar os planos. Caso eu não ganhe hoje à noite, saia o resultado e eu perceba que eu não ganhei, o que deixaria talvez o Daniel e o Elídio meio órfão de sócio aí, falando, e agora que a gente faz? O Andy saiu. Mas amanhã eu repenso meus planos, então eu não sei. Então, você dá a resposta. Se ele ganhar, a gente vai poder fazer uma turnê só com espetáculos incríveis. Fica aí o recado para todo o público que nos assiste. Acabei de pensar que se eu não ganhar vai ficar um climão. Vai. Acho que você ganhar. Toda cidade que vocês vão, sempre tem muita gente à procura de vocês. Sempre tem que abrir mais sessões? Via de regra, sim. A gente, principalmente quando a gente passa o final de semana todo numa cidade, que tem cidades que, devido à população não ter tanta gente na cidade, cidades menores, a gente vai fazer um dia só, enfim, mas mesmo fazendo um dia só, aí acabam abrindo, a gente acaba abrindo uma sessão extra na grande maioria das cidades, na maior parte das cidades que a gente vai. E isso pra gente é muito legal, porque a gente consegue atender mais público sem precisar voltar lá tão logo, né? A gente consegue, em um final de semana, aqui a gente vai atender mais de 4.000 pessoas que vieram assistir a gente, muito obrigado. Mas a gente já volta para cá em outubro, porque... Vocês gostam de Curitiba, né? A gente gosta, essa é a verdade. Curitiba. Mas aí nessas cidades a gente consegue, ao invés de fazer uma sessão num dia, eu estou indo uma vez só para uma cidade, faço um espetáculo e muita gente ficou sem conseguir assistir. Pra gente é ótimo conseguir abrir essas sessões extras, que aí eu consigo atender o dobro de pessoas num dia só, e que é bom pro público e é bom pra gente. E obrigado a todo o público aí, estou agradecendo mais uma vez. Pensam em fazer fora do país? Não? A gente vai voltar a Portugal agora em setembro. Talvez a gente vá até para a Irlanda fazer para os brasileiros de lá. E a gente já apresentou em festivais fora, que não o nosso espetáculo, mas apresentamos na Colômbia, apresentamos no México, no Chile, no Canadá. No Canadá a gente apresentou também. E na Holanda. Então, em festivais a gente até improvisa. mas o improvável a gente só fez em Portugal e aqui. E agora vamos ver se na Irlanda a gente não vai conseguir lá fazer um vexame. Bom, é isso. Quero agradecer vocês. Muito obrigado. Que é isso. Valeu.